Eu sou Gisele, mestre e supervisora em psicologia, e este é um canal dedicado à psicologia fenomenológica existencial. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como que um psicólogo da fenomenologia existencial compreende e trabalha com as avaliações neuropsicológicas que chegam lá na clínica. Eu acho imprescindível que a gente converse um pouquinho sobre isso, porque a neuropsicologia é uma área que está bombando e volta e meia um paciente chega para nós já com uma avaliação em mãos ou pedindo para que a gente encaminhe para uma avaliação. Comigo tem sido assim, eu não sei com você. A ideia desse vídeo surgiu da sugestão da Regina, que é uma inscrita querida aqui do canal, e eu vou aproveitar a sugestão dela para esclarecer um mal-entendido muito comum aqui na psicologia, que é a ideia de que a fenomenologia rejeita ou desvaloriza os dados científicos e as ciências. Você já ouviu essa conversa de que a fenomenologia despreza a ciência? Será que isso é verdade? Será que é assim mesmo? Vamos tentar compreender essa conversa para que a gente possa se situar, então? Seja bem-vindo. Lá no episódio 100, quando eu falei sobre o fim do mundo, uma seguidora comentou que tinha se decepcionado muito comigo porque eu tinha usado dados científicos para compor o episódio, quando na verdade eu deveria ter usado só a existência como referência. Mas será mesmo que eu deveria ter descartado os dados da física e da astronomia com relação ao fim do mundo? Se eu sou da Fenô, então só o que importa é o design? O resto é totalmente descartável? Eu sei que no fim eu fiquei tão brava que eu acabei apagando o comentário. Um outro mal-entendido muito grande que tem a ver com esse pensamento é o de que a fenomenologia também despreza o que as outras psicologias produzem. Se você é um psicólogo que trabalha com fenomenologia existencial, você tem que necessariamente ignorar a psicometria, os laudos, os diagnósticos que chegam. Mas calma lá, que isso já está beirando a alienação, não é? A coisa não é tão radical assim, não é o caso da gente jogar fora a ciência, pelo amor, né? E eu estou falando sobre isso porque, se nós vamos falar sobre neuropsicologia, nós vamos falar sobre uma especialidade que se intitula uma psicologia científica, totalmente respaldada na objetividade e na neutralidade da ciência. E é justamente por tentar ser objetiva e neutra que, de um ponto de vista existencial, ela é totalmente impessoal. Essa, a propósito, é a crítica que o Heidegger faz. Antes de qualquer coisa, a ciência é extremamente impessoal. Quando ela determina os critérios para fechar uma categoria diagnóstica, por exemplo, ela não olha ali caso a caso. Ela não vai na casa da dona Joana e do seu Zezinho para saber se eles têm dinheiro, se eles têm carinho, se eles têm coberta, né? O que a ciência faz é tirar uma média de como a maioria das pessoas são, e dessa média ela generaliza. Se com a maioria é assim, com qualquer um não vai ser diferente. Não é assim que funciona? Para todas as funções existe uma curva normal. No meio está a média, o que é o normal, e nos cantos os que destoam dessa média. E as avaliações neuropsicológicas partem dessa generalização para definir como o cérebro deve funcionar em cada idade. Basicamente, elas usam um molde do que é considerado normal e comparam uma pessoa com o que a maioria das outras pessoas fazem. O que uma avaliação neuropsicológica pode mostrar é se a pessoa está fora ou está dentro do padrão, do que era esperado para a maioria em determinados aspectos. Mesmo com todo o discurso científico de objetividade, de neutralidade, os resultados de uma avaliação nunca vão ser precisos e nem definitivos. As notas de corte que estabelecem os déficits, elas podem mudar de um DSM para o outro, dependendo muito de como a sociedade evolui e até das condições políticas da época.
Por isso que, do nosso ponto de vista, um laudo não tem condições de revelar quem é o paciente de verdade. O que um laudo mostra é literalmente só um recorte, um pedacinho da existência da pessoa em comparação à maioria. Inclusive, eu quero deixar aqui uma indicação de leitura que eu acho que é imprescindível se você for trabalhar ou se você trabalha já com avaliações psicológicas. O livro é A Falsa Medida do Homem, do Stephen Jay Gould. Aqui ele vai traçar toda a história da medida em psicologia desde o século XVIII, XIX, e vai trazer uma análise crítica maravilhosa, desde a craniometria do Broca até os questionamentos já aqui na década de 90 com relação ao fator G. Eu acho que é legal, antes de abraçar a neuropsicologia como uma ciência pura, você entender como começou essa história de medir e de padronizar o comportamento e conhecer os dois lados de uma história que não é tão neutra como ela quer parecer, tá? Fica a dica aqui. Na psicologia tradicional, quando o paciente chega com um laudo de avaliação, o que se espera é que o psicólogo foque o trabalho dele em minimizar aquele déficit e que ele use as técnicas para que o paciente minimize os sintomas e volte a se adequar a determinado padrão. Embora essa forma de abordar o problema neurológico tenha muita utilidade, do nosso ponto de vista, ela limita a nossa visão do paciente como um todo, porque ela reduz a vida do paciente àqueles sintomas. Para nós, a figura que aquilo que se sobressai aos olhos deveria ser toda a existência do paciente, não o que é tido como anormal, inadequado, né, ou disfuncional. Ainda que na avaliação neuropsicológica sejam feitas anamneses para levantar a história da pessoa, essas entrevistas são compostas por perguntas que já são preparadas previamente para investigar os sinais lá no passado que poderiam explicar o problema atual. Ou seja, a escuta do psicólogo está totalmente direcionada ao que pode ter sido sobressaliente ao normal e não ao sentido da história do paciente, que é o que nos interessa. Então, no fim, ao invés de revelar o problema, de repente essa forma de escuta pode, do nosso ponto de vista, até mascarar o fenômeno que, de fato, poderia estar gerando todo o problema existencial do paciente. Dito de outra forma, não é o laudo, então, que deve determinar a minha escuta. Ao contrário disso. O nosso trabalho ele deve ser, antes de tudo, um convite para que o paciente não se prenda completamente a esse laudo que diz você não é aquilo que a gente espera que você seja. Né? Mais do que o que está escrito ali naquele papel, importa mesmo é como o paciente se sente e como ele lida com aquela problemática. Pensando sempre a partir do contexto em que ele vive, do lugar em que ele está, do sofrimento que isso gera na vida dele para ele. Então, é fundamental entender que a fenomenologia não nega a importância dos dados neuropsicológicos, não é isso, tá? Se um resultado mostra um déficit que afeta significativamente a vida do paciente, é óbvio que a gente precisa levar isso em conta e trabalhar num sentido de diminuir o sofrimento da pessoa. O que a gente pode fazer com um laudo em mãos não é desconsiderar e nem descartar, é colocar esses dados ali pareados em diálogo com a experiência vivida da pessoa para ajudar essa pessoa a compreender o que está acontecendo com ela, para, se necessário e se ela achar relevante, transformar então a realidade que ela está vivendo. O paciente precisa saber que o que os números dizem não são uma verdade absoluta e nem um determinante na vida dele. Um laudo só pode ser determinante se uma pessoa permitir que ele seja. No fim, se você parar para pensar, é tudo sobre liberdade e sobre o que o paciente vai fazer com a liberdade que ele tem. Se ele vai usar os resultados da avaliação como uma justificativa para os males dele ou se ele vai querer transcender aquela situação.
Eu vou parar por aqui. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Eu espero que sim. Me conta o que você achou do vídeo e como é que você tem lidado com essas questões na clínica quando elas aparecem. Deixa aqui seu comentário e não esquece de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo com quem você acha que poderia gostar dessa reflexão. Um beijo enorme, fique bem, até a próxima, tchau!